a senhora tinha dado no Word, né? Então, foi ótimo. Eu acredito, assim, para mim, mas a senhora tinha dito que não explora muito, né, na área de enfermagem, o Excel. Uhum. Eu acho que eu vou ter dificuldade, sim, no Excel. Eu nunca fui, assim, de saber, sabe? Eu acho Aham. complicado. E, Mas assim, ele é. eu queria muito aprender a parte de slide também. Eu tenho uma dificuldadezinha do Certo. Word, do slide, né? PowerPoint, né? No PowerPoint. caso do slide é PowerPoint, PowerPoint. isso. Pronto. Então vai ser. Só para ficar registrado, gente. Vocês concordam com a gravação dessa aula? Eu tô para ficar Sim. registrado. Sim, sim, professora. Pronto. A gravação e depois eu publico, tá? Porque aí o que a gente conversar aqui, o que ficar acertado, né? Os colegas vão poder acompanhar também a decisão que foi tomada. Então, nós estamos, né, tendo aulas práticas no laboratório de informática. O que, né, Helena, que presenciou as duas últimas, viu que é bem mais produtivo, porque uma coisa é eu só estar dizendo, faça isso, faça aquilo. Outra coisa é eu dizer como fazer e vocês praticarem, né? Então, o exercício de aprendizagem, no momento que vocês colocam em prática, ele fixa melhor. Eu gostei de saber, né, que a Helena participou de um concurso que teve perguntas, né, relacionadas à temática da disciplina e que ela acertou graças às aulas. Fico muito feliz. E os concursos que vão, né, cada vez mais que estão ocorrendo, sempre tem alguma coisa referente à informática. Eu estou tentando mostrar para vocês conteúdo que pode ser colocado em questões de prova, mas também o principal, né, que eu acho, é a questão de vocês saberem mexer de fato, né? Vocês, no dia a dia, estarem sabendo como manipular, como mexer no Windows, como mexer no Word. O Word dentro, eu acho, né, das possibilidades que a gente vai ter de PowerPoint, de Excel, o Word é o mais tranquilo, é o mais simples de se mexer. A gente já teve a aula de Word, Cleice não estava na aula passada, mas à medida que eu for dando a aula de PowerPoint, vocês vão ver que muitas coisas se assemelham, tá? Tanto Excel, PowerPoint, Word, muita coisa é o mesmo caminho para ser realizado. A diferença é que eles têm funções, né? Cada programa, ele faz com que você possa estar trabalhando de forma diferente. No caso do Word, para você fazer textos, né, trabalhos ali em texto, do PowerPoint para você fazer apresentações, como por exemplo essa minha aula, né, eu utilizo o PowerPoint, é um dos programas mais utilizados, mais usuais para quem faz uma apresentação oral. O Excel, quem trabalha com planilhas eletrônicas, é muito importante saber pelo menos o básico. Eu vou estar tentando, como eu falei, o Excel é o que a gente vai menos falar. A gente vai falar dele, mas é o que a gente vai menos falar, porque ele tem infinitas possibilidades. É muito grande as possibilidades de trabalho com o Excel. Inclusive, existem cursos específicos de Excel básico e curso de Excel avançado, só para vocês terem uma ideia. E aí eu vou aproveitar, eu vou tentar achar aqui nos meus documentos, eu com certeza tenho isso salvo, só preciso achar. Como eu fiz minhas planilhas. Boa noite, Nayara. Como eu fiz o meu. Boa noite, professora. Boa noite. Minha dissertação. Tá? Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha muita informação que eu precisava estar organizando para poder colocar no meu trabalho escrito, né, em Word. E aí eu vou estar, se eu conseguir achar, para mostrar para vocês como que eu fiz, né, e como vocês podem estar criando uma informação em cima de outra, que no Excel você pode estar fazendo isso. Então, se você tem um dado, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir aqui uma planilha Excel.
Como eu disse, a gente vai ver isso na prática, tá, gente? É só para ilustrar aqui para vocês. Ai, cadê? Ai, meu Deus, que coisa. Excel, Excel, Excel. Onde eu tenho meu Excel? Excel. Eu formatei meu computador, aí eu ainda não organizei tudo aqui nele. Word, PowerPoint, cadê o Excel, Excel, Excel? Puxa, eu pensei que eu tinha colocado ele aqui. Deixa eu botar ele de novo. Se eu não tinha botado, fixar aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui uma planilha em branco. Ai, meleca. Aqui, deixa eu transmitir minha tela. Pronto, vocês estão conseguindo enxergar aqui o Excel? Sim, Ó, vocês estão vendo aqui embaixo onde tem a opção planilha? Vocês sim. podem criar várias planilhas, ó, é só clicar aqui no maisinho. E vocês podem nomear cada uma delas. Vocês clicam. Professora, tá dando para ver, mas não tá nítido, não. Tá bem embaçado. Não, tudo bem, a gente vai Não, ver isso mas na assim, prática. esse nomezinho assim dá sim, mas tá bem embaçado. Certo, é só para vocês terem uma noção. Como eu disse, a gente vai ver isso na prática. Eu não vou dar aula de Excel hoje, não, é só para ajudar. Então, vocês podem renomear cada planilha dessa. Vamos supor, lá no meu mestrado, vamos supor que vocês estejam fazendo TCC de vocês. Eu boto aqui, dados brutos. Foram aqueles dados coletados, né, vamos dizer assim, sem ainda nenhuma análise. Aí eu posso, aqui na planilha 2, aí eu clico em renomear, aí, vamos supor, dados... Aí como é a palavrinha que chama? Tabular. Não, eu posso botar assim, tabulação. Que é depois da organização dos dados. Aí eu posso criar outra aqui, colocar o nome, análise. Aí, por exemplo, no meu mestrado, eu tinha 3 tipos de coletas diferentes. Eu trabalhei analisando a relação do lixo e tartarugas marinhas, né, que vivem aqui no nosso litoral. E aí eu fazia análise do lixo, coletava, né, o lixo na área de reprodução, na área de desova, na verdade, ou seja, na praia, na areia. Eu avaliava o lixo, coletava o lixo no mar, né, dentro da água, em pontos específicos, e eu fazia análise do lixo dentro das tartarugas. Então, as tartarugas que chegavam mortas, né, que quando a gente ia fazer a necrópsia, abria e tinha lixo, eu fazia essa análise também. E aí eu tentava fazer um levantamento, e aí tinha outras formas de analisar esse lixo. Então, esses 3 tipos, eu tanto coletei no verão quanto coletei no inverno, para verificar se existia diferença, né? Por exemplo, no verão a gente sabe que tem muito mais pessoas na praia, né? Devido a ser uma região aqui, né, perto dos trópicos, né? Que o pessoal curte muito, passar férias, então a gente tem uma demanda de pessoas na praia muito maior no período de verão. Mas isso não quer dizer necessariamente que existe uma quantidade de lixo maior. E isso eu consegui provar no meu trabalho. Por quê? A gente tem as correntes marinhas, né, que existe, e aí as correntes marinhas elas levam o lixo de um local para outro, além do lixo que chega através dos rios. E aí eu consegui mostrar isso no meu trabalho. Então, em cada planilha dessa eu colocava dados de tartarugas, aí colocava outra planilha, dados das praias, dados do mar. Então, eu fazia todas essas planilhazinhas para colocar tudo num único documento, porque se a pessoa não sabe dessa possibilidade aqui da utilização dessas planilhas num único arquivo, a pessoa vai abrindo várias, né? E tem dificuldade para se trabalhar dessa forma. Então, o que é que eu fazia?
Então, de acordo com, vamos supor, nesses dados aqui de tabulação, tinha uma informação que eu queria fazer uma análise mais lá na frente com outros dados. Então, eu consigo marcar, vamos supor aqui, coluna D, linha 5. Eu consigo colocar que essa informação que esteja aqui, ela seja apresentada lá na planilha 7. Certo? Então, eu poderia estar na planilha de análise dos resultados da praia, eu posso jogar lá na planilha 7, só o resultado. Se eu mexer na planilha de tabulação e mudar o resultado, então lá na planilha 7 isso vai mudar também. Então, isso facilita muito a vida. Oi, Helena, pode falar. Professora, Nayara tá tendo problema, viu, para entrar. Ela pediu para lhe avisar. Eita, certo. Tudo bem. Se está sendo gravado, aí depois ela acompanha. Aí o que é que aconteceu, né? A sorte é que desde a época que eu concluí meu mestrado em fevereiro de 2013, né? E essa parte eu fiz em 2012. Então, desde a época, daquela época, né? Já faz, ixi, Maria, já vai fazer 10 anos que eu terminei meu mestrado. Mas vamos lá. A pessoa para pensar assim, meu Deus, estou ficando velha, né? Teve um dado que eu não lembro exatamente o que era, mas no final ele tinha que dar 100%. Aí eu fazia os somatórios lá tudinho e tinha que dar 100%. Lá na última planilha, que era onde eu ia construir o meu gráfico. E só dava 99%, 99 alguma coisa. E eu, meu Deus, aonde que eu errei? Aí eu ia voltando, planilha por planilha, revisando planilha por planilha, até que eu descobri que o erro estava na primeira planilha. Como eu tinha feito todo esse link, né, de um dado condicionado a outro, ou seja, o que tinha numa planilha era um dado referente à planilha anterior, então o que eu modifiquei em um, automaticamente ele já sai modificando em todos. Então, eu não tinha o trabalho de sair mexendo um por um. Então, isso facilita muito para quem trabalha, como eu disse, com planilhas, né? Precisa dessa questão de compreender, de ter muitos números, muita informação. Então, ó, isso é 10, ajuda demais para quem trabalha com o Excel. Na área da enfermagem, lembrando que eu sou bióloga, né? Não sou enfermeira, mas eu não conheço muita aplicabilidade do Excel para vocês. Mas, lógico, pode ser que exista. Se você, por exemplo, se for uma coordenadora, né? Alguém de cargo de chefia. Ai, meu braço. Alguém de cargo de chefia que, porventura, vá trabalhar fazendo escalas, né? Organizando esse tipo de coisa. O Excel é excelente para isso, certo? Ajuda bastante. No caso do PowerPoint, deixa eu abrir um documento em branco aqui no PowerPoint. Lembrando que algumas funções, tá? Elas vão se limitar pela versão que vocês tiverem, ok? Se eu tenho Tá certo. a versão mais atual, ou tiver a assinatura, então eu vou ter mais opções do que quem tem uma versão mais antiga ou uma versão, vamos dizer assim, pirata, né? Então, quando eu abro o PowerPoint, no meu caso, como eu já usei esses modelos aqui em cima, né, ele já deixa como sugestão os modelos que você utilizou por último. Aqui à esquerda, né, onde eu estou passando o mouse, vocês conseguem ver os últimos documentos que foram abertos. No caso aqui, né, tem um bocado. Então, se você não está abrindo hoje o PowerPoint pela primeira vez, então não vai ter, né, nada aqui. Inclusive, você pode mudar para não mostrar nada, certo? Eu sempre deixo mostrando, porque isso agiliza. Eu quero abrir o documento que eu abri por último. Então,
mais fácil eu só clicar aqui do que ir procurar onde eu tinha colocado o arquivo e tal, certo? Como eu falei, vocês podem escolher tá, o modelo que vocês vão utilizar no PowerPoint. O PowerPoint ele é utilizado para criação, principalmente, né? Tem várias funções também, mas principalmente para apresentações de trabalhos, né, orais, como auxílio, né, para você fazer uma apresentação ali. Você pode fazer uma apresentação em branco, tá? Como eu estou passando o mouse aqui, ele é completamente em branco, ou você pode utilizar alguns já pré-definidos, né? É o que a gente chama de temas. Se vocês observarem, tem a opção aqui mais temas. Vocês estão conseguindo enxergar onde eu estou colocando o mouse? Sim. Pronto. Se eu clicar aqui, ele vai dar várias opções. Como eu disse, pode ser que o meu tenha mais opções do que o de vocês quando vocês forem abrir, tá? Mas tem a mesma função. A diferença é só de ter mais ou menos designs, vamos dizer assim, desses temas disponíveis para vocês. Então, aqui ele de cara, né, já dá algumas, que são aqueles mais básicos que existem. Você pode fazer um tour, tá? E ele vai estar dando algumas dicas, algumas sugestões aqui para vocês. Pesquisas sugeridas. Se eu clicar em qualquer um desses, ele vai mostrar temas diferentes. Ó, cliquei aqui em apresentações. Então, ele tem várias opções diferentes de acordo com a necessidade que você quiser, certo? Ele, inclusive, nos próprios nomes, né, ele já dá alguma meio que direção de como você pode estar utilizando aquele tema, né? Então, tem alguns que, se eu clicar, eu clico em voltar, aí vamos por temas. Ele vai dar outras opções aqui. Tá? Vejam que tem bem mais opção do que aquela da tela inicial quando a gente abre o PowerPoint. Aí eu volto, aí tem na área de educação. Tá? Vejam que tem várias opções aí. Não vou abrir tudo não, é só para que vocês vejam, certo? E aí vocês escolhem, tá? Pode procurar modelos, né, e temas online, aí vai com vocês. Lembrando, né, que uma apresentação oral, ela deve ser bem objetiva. É necessário a gente ter cuidado em qual tema a gente escolhe para o nosso trabalho acadêmico. Estou falando de trabalho acadêmico porque eu estou focando, né, em vocês, são meus alunos e estão, né, iniciando o curso, vão ter a oportunidade de fazer diversos trabalhos acadêmicos para as disciplinas, trabalhos científicos para apresentação e eventos científicos, e futuramente como profissionais, tá? Então, por vocês estarem focados nessa área mais, né, de científica, acadêmico, né, formação na área de saúde, então a gente precisa ter cuidados na hora de escolher, como eu falei, a temática que a gente vai apresentar. Vamos supor, vocês forem fazer um trabalho sobre, sei lá, saúde da mulher. Então, seria interessante um tema aqui como esse, que tem um café de fundo, né? Não tem muito sentido. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui de como não se utilizar. Deixa eu ver um bem drástico aqui. Pronto, esse aqui, ele é bonito, não é? Mas qual o sentido dele para uma apresentação no foco, né, de vocês? Então, procurar ter, né, cuidado na hora de escolher. Eu vou abrir um aqui em branco, tá, gente? Vocês estão vendo aqui à minha direita, que tem ideias de design. Sim, estou. Pronto. Provavelmente não, tenho quase certeza que vocês não vão ter essa opção lá na prática quando a gente tiver, certo?
Eu tenho aqui, porque, como eu falei, eu tenho a assinatura aí, aparece algumas opções a mais. E aí, outro detalhe, mesmo quando a gente escolhe uma apresentação em branco, observem que aparece aqui, né? Clique para adicionar um título, clique para adicionar um subtítulo. Então, eu posso estar escrevendo, ele já diz, ó, ele já coloca aqui o tipo de letra e o tamanho da letra específico. Se eu for colocar muito texto, ele automaticamente ele vai diminuir o tamanho da letra. Estava em 60, agora já está em 54, certo? Aqui da mesma forma. Eu, Clênia, não gosto de nada disso. Eu, quando crio minhas aulas, crio minhas apresentações, o que é que eu faço? Eu seleciono tudo e deleto, tá? Aí veja que quando eu deletei, ele já deu outras opções. Essas ideias de design, elas estão além daquelas que a gente tinha aqui nos temas, certo? Elas são extra, vamos dizer assim. E aí tem várias opções e cada vez ele muda, tá? Ele não dá as mesmas sugestões. Ele sempre está trazendo novas opções para gente. Deixa eu colocar um aqui. Pronto. Ó, essa aqui. Eu estou fazendo um trabalho científico e vou falar sobre a elaboração de trabalhos científicos. Pronto, um computador, né, com mouse, um caderninho ali para anotar, tem a ver com o tema. Uma vez que uma canequinha, né, para a gente se hidratar, computador, caneta, são coisas que se utiliza. Aí, gente, tem um detalhe. Sim, vocês poderiam deixar, né, com isso aqui, e aí eu poderia escolher algum tema aqui, e aí ele me daria o espaço específico de acordo com o tema escolhido, tá? Então, de acordo com o tema, tem alguns que tem movimento, como vocês estão vendo. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Aí ele tem movimento. Bolinha de isopor aí. Só que nem todo computador também vai rodar essa possibilidade, tá? Porque precisa de placa de vídeo para estar rodando. Então, como eu falei, tudo é muito relativo de acordo com o equipamento que você tem e com os programas, né? O acesso aos programas que vocês vão ter. A gente vai ver isso tudo na prática. Nayara, você está aqui ainda? Você está conseguindo ouvir? Estou conseguindo ouvir, professora. Pronto. Na sexta-feira à tarde, você pode ter aula prática? Posso sim. Pronto, porque Cleice, ela vai ter essa semana, ela vai ter como ir na sexta tarde. E aí, na sexta, então, a gente se encontra na aula prática. Eu estou só falando um pouquinho para já ir adiantando quando for na nossa aula prática lá, tá? Lógico que a gente vai ver, Tudo vocês vão certo. fazer tudo que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer lá, certo? Aqui é só para, como eu disse, para dar Tá certo. uma direcionada, tá bom? E aqui, como eu disse, de acordo com o tema, você vai escolher algum, né? Ou não. Eu não quero nenhum desses, eu quero tudo em branco. Pronto, eu quero tudo em branco, eu que vou criar do zero e acabou-se. Como eu disse, Clênia, boa parte, né? Não sempre, isso vai, lógico, depender da apresentação que eu vou fazer. Mas sempre eu elimino isso aqui. Isso aqui eu sempre faço. Eu nunca deixo essas pré-definições. Eu odeio isso aqui. Então, isso aqui eu sempre tiro. Aí a questão do plano de fundo, né? Ou wallpaper, que significa papel de parede. Às vezes eu coloco alguns pré-definidos, geralmente não são esses aqui, tá? Ele já dá alguns aqui. E observem que esses que ele dá aqui, nessa opção, não são os mesmos que a gente tinha visto aqui, tá? Quando a gente escolhe aqui mais temas, ele dá mais opções do que essas aqui que a gente está vendo,
tá bom? Dentre esses temas já pré-definidos, né, se eu colocar o mouse em cima, ele já vai mostrando como vai ficar, certo? Não precisa nem clicar, ele já mostra, tá bom? E aí, dentro destes temas pré-definidos já, eu posso mudar as cores. É só vir aqui, ó, em variantes. Então, tá o verdinho, eu posso deixar azul, posso deixar rosa, posso deixar esse meio cinza com verde. Tem outras opções de cores diferentes, ó, de designs diferentes. Design não, só de cores, né? Cada faixinha dessa, uma cor já pré-definida. Ah, mas eu não quero uma cor pré-definida. Aí é só você vir aqui em personalizar cores e aí você muda do jeito que você quer. Bom, vou botar umas cores bem nada a ver aqui, bem aleatória, só para a gente ver como é que fica. Amarelo. Deixa eu ver isso aqui, azul. Vermelho já tem, vou para cinza. Vamos ver como é que ia ficar. Tá, ó, como ficou. Aquelas cores têm influência também no texto que eu vou fazer, tá? Para eu criar o meu texto, eu venho aqui, ó, em desenho, e eu escolho aqui a caixa de texto. Clico nela e escolho aonde que eu quero colocar. Então, vamos aqui. Meu tema é aula de PowerPoint. Veja que ela já traz o tipo de letra específico para esse tema que foi escolhido aqui. Acho que eu tô começando a ficar com febre. Outra sugestão, gente, isso é preciso ter cuidado, tá? Vocês estão vendo que tem uma faixinha aqui cinza do lado? Todo mundo conseguindo enxergar? Ah, vocês não estão vendo minha tela, gente. Vocês não estão Não vendo. tô vendo, não, Pronto. professora. Aqui, ó, vocês deviam ter dito. Eu fiz isso aqui, ó. Eu escolhi esse plano de fundo, aí vim aqui em variantes, ó. Só em colocar em cima ele já mostra mais cores. E aí vim em cores e fui aqui personalizar cores, tá? E saí mudando de forma aleatória. Aí ele ficou com essa cor aqui. Aí eu venho aqui, página inicial, em desenho, escolho a caixinha de texto. Aí escolhi e escrevi o texto, aula de PowerPoint. Veja que o tipo de letra já está automático, o tamanho de letra também já está automático, eu não mudei nada, tá? Já foi do jeito que estava aí, pré-programado, vamos dizer assim. Vocês estão vendo essa barrinha cinza? Então, gente, onde está meu Sim, mouse? Pronto. Ó, sim, uma tô. coisa que vocês devem sempre respeitar, tá? Isso é importante para que o trabalho de vocês, vamos dizer assim, tenha uma estética, né, adequada. Então, se vocês têm esse texto aqui, vocês não devem estar colocando ele assim, ó, sobre a barrinha, certo? Da mesma forma, aqui, ó, vocês não devem estar ultrapassando o texto, ele tem que vir aqui na parte branca, tá? Tem que ter esse cuidado, porque senão fica uma estética feia, tá? Então, eu quero colocar aqui no meio, mais ou menos. Aí, como eu defino o meu meio? O que é que eu posso fazer para eu não ficar com a caixinha solta? Eu venho, ó, aqui no cantinho e arrasto. Aí eu não quero que ele ultrapasse aqui essa parte vermelhinha. Então, chegou aqui, ele vai parar. Para a esquerda, a mesma coisa. Eu não quero que ele ultrapasse aqui. Então, o meio do meu slide vai ser aqui, ó. Eu quero esse aula de PowerPoint centralizado. A gente já viu como é que faz, vem em parágrafo e escolhe essa opção, ou então a gente faz Ctrl E, que dá da mesma forma. Eu quero aqui que esse seja, né, o título do meu, desse slide. Então, eu quero deixar ele em destaque, eu quero deixar ele negrito, e o tamanho da letra, geralmente, é aconselhado que vocês coloquem para títulos, né, dos slides ali,
tamanho de letra 32, e o texto 24 a 28. Então, vamos colocar aqui tamanho 32, pronto. Aí, o que é que eu costumo fazer, né? Eu posso ou fazer, para ficar, né, o mesmo tipo de letra, Ctrl+C e Ctrl+V, né? Vejam que criou aqui uma cópia. Ou então, clico com o botão direito, marco, né, a palavra, aqui o texto, clico aqui nas linhas pontilhadas e com o botão direito eu boto copiar e depois Ctrl+V, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. Observem que quando eu mexo aqui, ó, na lateral, tanto esquerda quanto direita, criou alguns pontilhados. Isso significa que ele está exatamente nas mesmas linhas, né? Então, ó, manteve aqui a mesma linha, então ele está centralizado. Neste mesmo tamanho, para ficar um padrão. Ah, mas esse aqui não é o meu título, vai ser o meu texto. Então, eu diminuo o tamanho da letra. Vou colocar meu texto aqui. Pronto. E eu quero ele justificado. Ctrl J ou venho aqui ó, em parágrafo e justificado. Coloquei como parágrafo, né? Eu aperto Tab. Aí a aula de PowerPoint, onde irão aprender. Ups, peraí que tá. Eita, eu digitei e ficou tudo maiúsculo, mas eu quero minúsculo. Como é que a gente faz? A gente já viu isso. Fonte, venho aqui, ó, azão, azinho. Aí clico, ó, minúscula. Pronto. Então, aula de PowerPoint, onde irão aprender sobre como criar um slide. Aí, se eu quiser, outro parágrafo. Também iremos ver sobre o Excel, como construir planilhas eletrônicas. Ok? Ah, professora, mas lembra que a gente viu lá no Word que a gente pode mudar o espaçamento? Porque senão, né, fica meio estranho, um monte de texto concentrado só num canto, num único canto, então a gente faz o quê? Clica no texto, né? Eu posso ou sublinhar ou então clicar aqui nos pontilhados e aí ele seleciona tudo. Venho em parágrafo e escolho aqui, ó, espaçamentos simples, 1,5 ou duplo. Eu vou botar duplo aqui porque tem pouco texto, tá? E vou colocar após um tamanho maior também. Vou botar aqui 40, 42, pronto. Olha aqui como ficou. Não ficou melhor? Porque ele se distribuiu mais no slide. Então, eu não fiquei dando enter, enter, enter para ele ir baixando. Não. Eu simplesmente fui em parágrafo e organizei. Ok? Se eu quiser, eu quero o próximo slide com essa mesma configuração. Vou ter que fazer tudo isso, professora? Não. Qual é a dica que eu dou para vocês? Tá? Eu venho aqui nesse meu slide, Ctrl C, ó, tenho que vir aqui, tá? Não é aqui mais, não é nessa parte central da área de trabalho do PowerPoint. A gente vem aqui no cantinho esquerdo, eu clico no slide 1, Ctrl C, Ctrl V, ó, clicou um exatamente igual. Como é que eu faço para não perder as configurações e ter, né, vários slides já pré-definidos? Eu boto o meu texto ali, ponho reticências, aqui eu pego, ponho reticências, e aí vou fazer um monte de Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, independente de quantas páginas eu for construir, aí aqui, vamos supor que eu quero, agora vai ser aula de Excel. Aqui, aula de Word. Observem que está tudo no mesmo canto, tudo bonitinho. Só mudou o quê? O texto, mas as posições já está tudo organizado. Certo, gente? Dúvidas? Não, certo. Bom? Então, meninas, por hoje, tá? Só para não ficar tanta informação, porque como eu falei, o importante é a gente estar praticando,
Eu já dei algumas dicas aqui e a gente vai colocar em prática isso na aula de sexta-feira. Aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Na nossa aula prática de sexta. Tá Ok? certo, professora. A partir de que horário, professora? 2 horas, Ótimo. certo? É. A localização tá no grupo e aí a gente fica até onde der para aproveitar Tá o máximo da aula. Qualquer jeito, a gente está Tá com bom. horas sobrando já. Se fosse contar os horários certos de aula, a gente já tem aula sobrando, mas o que importa é vocês estarem tendo conhecimento e prática, tá? Para mim, o que importa é vocês Tá bom. crescerem aí como alunos, certo? Certo, professora. Aí a senhora vai só confirmar na sexta-feira pela manhã, né? Para a gente saber que tá tudo ok. Tudo... Isso, a princípio tá tudo ok, eu vou só mandar mensagem para o técnico do laboratório de informática para a gente ficar agendado na sexta, 2 horas da tarde, tá bom? Certo, tá bom. Tudo certo. Então, meninas, tchau, tchau, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até sexta-feira. Tchauzinho. Tchau, professora. Boa noite. Obrigada, Até a senhora sexta. também. Tchau, professora. Melhoras. Boa Tchau, tchau.